Olá, eu sou a Renata Bertrand, sou psicóloga clínica há 24 anos, sou também especializada em terapia familiar sistêmica e de casal, psicopedagogia e neuropsicologia. Com esse vídeo, eu estou retomando meu canal do YouTube, que estava há tempos abandonado, mas a partir de agora eu vou trazer mais vídeos para você que me acompanha aqui. O primeiro tema que eu vou trazer para discutir com vocês é neurociência cognitiva. Vou falar um pouquinho mais sobre o que seria as neurociências. Treinando a mente. As neurociências são um campo interdisciplinar que estuda o sistema nervoso, as funções, o desenvolvimento, genética, farmacologia, patologia, etc. Ou seja, são diferentes campos de estudo, né? Neurociências é um tema muito amplo e pode abordar muitos caminhos diferentes. Esse campo abrange diversas disciplinas, como a neurobiologia, neuroanatomia, neurofisiologia, neuropsicologia, neurociência cognitiva, entre outras. Eu sou neuropsicóloga, portanto, eu estudo as neurociências através da vertente da neuropsicologia. O objetivo das neurociências é compreender o funcionamento do sistema nervoso e como isso afeta o comportamento, a cognição e a emoção. A cognição tem a ver com o pensamento, tá? A maneira como a pessoa aprende, a maneira como a pessoa raciocina, o pensamento, o raciocínio lógico, abstrato da pessoa. Fundamentos da neurociência cognitiva. O funcionamento do cérebro. O cérebro é o centro de controle do sistema nervoso e desempenha um papel fundamental em praticamente todas as funções do corpo humano. O cérebro, ele é muito importante. Se o cérebro não estiver são, o corpo todo vai sentir. Tanto que quando a gente diz que houve uma morte cerebral, realmente já não tem mais o que fazer, tá? Porque daí, aos poucos, todos os órgãos do corpo vão começar a falhar, porque o cérebro é o centro, é o que tem de mais importante do nosso corpo. Controla praticamente tudo. Ainda sobre o cérebro. O cérebro consiste em bilhões de células nervosas, que são os neurônios. Estes se comunicam através das sinapses. O que são as sinapses, afinal? São conexões especializadas onde sinais elétricos e químicos são transmitidos de um neurônio para o outro neurônio. Existem também várias regiões no cérebro, cada uma com uma função específica. Por exemplo, o córtex cerebral, que é a parte externa do cérebro, é o responsável por funções cognitivas complexas, como pensamento, percepção, linguagem e memória. O cerebelo é responsável pelo controle motor e pela coordenação dos movimentos. Ele está localizado na parte posterior do cérebro, que é mais aqui atrás. O tronco encefálico regula funções vitais, como respiração, batimentos cardíacos e sono. Tem outras áreas cerebrais que a gente não vai entrar agora, tá? Mas eu trouxe alguns exemplos só para vocês entenderem que cada parte do cérebro é responsável por alguma coisa e elas funcionam também em conjunto. É, associações entre uma área e outra, a comunicação entre uma área e outra faz com que a gente consiga realizar muitas coisas, né? O controle de todas as partes do nosso corpo está muito relacionado com essas áreas cerebrais. Funcionamento do cérebro. O funcionamento do cérebro envolve processos complexos, como recepção de estímulos sensoriais, processamento de informações,
tomada de decisões e controle de comportamentos e emoções. Essas funções são mediadas por redes neurais distribuídas por todo o nosso cérebro, que trabalham de forma integrada para executar tarefas específicas. Foi o que eu falei, né, que as áreas cerebrais elas trabalham também em conjunto, né? Além disso, o cérebro é altamente plástico. O que significa isso? Que ele pode se adaptar e se reorganizar em resposta a estímulos ambientais, aprendizagem e experiências ao longo da vida, tá? Então, o nosso cérebro ele vai também se adaptando, ele vai aprendendo mais. Quando acontecem lesões, ele é capaz de se recuperar total ou parcialmente, né? Isso é um assunto para um outro vídeo, depende de muitos fatores, mas o nosso cérebro é plástico e a gente chama isso de plasticidade cerebral, que é a capacidade do cérebro de se recuperar de lesões e de aprender novas habilidades. Em resumo, o funcionamento do cérebro é um campo fascinante e complexo que continua a ser objeto de intensa investigação das neurociências. O cérebro é um universo dentro de nós, onde pensamentos brilham como estrelas e emoções fluem como rios. Vamos agora entrar um pouquinho em algumas áreas mais específicas. Vamos falar de memória e aprendizagem. A memória é um processo complexo que envolve codificação, que é o processo de transformar informações sensoriais em uma forma que o cérebro possa armazenar. Isso pode envolver a atenção seletiva para selecionar quais informações serão processadas e a associação com conhecimentos prévios para facilitar a retenção dos conteúdos. O armazenamento, que é após a codificação, as informações são armazenadas em diferentes áreas no cérebro. E a recuperação, que é o processo de acessar e trazer à tona informações previamente armazenadas na memória. E isso pode acontecer de forma consciente, ou seja, a pessoa quer ter acesso àquelas informações, então ela se esforça para isso e as informações vêm, ou inconsciente, que pode ser influenciado por fatores como contexto, emoção ou associações. Por exemplo, às vezes você está num lugar e lembra de uma situação que você vivenciou naquele lugar. Isso é o tipo de uma recuperação inconsciente. Você não queria lembrar desse fato, mas o local te trouxe de novo aquela memória, né? Que pode estar envolto de emoção, né? Por isso que você lembrou, né? Então, é isso que acontece. Tipos de memória. Nós temos a memória de trabalho, que é a responsável por reter informações temporárias para processamento cognitivo imediato. Então, a gente chama isso também de memória operacional, e são aquelas memórias de curto prazo que a gente usa para resolver algum problema, né? Então, como por exemplo, você tem informações e você tem que resolver um problema imediato com aquelas informações. Então, você tem que reter as informações e usar aquelas informações para fazer um cálculo, né? É o tipo de memória de trabalho. Memória declarativa ou explícita. Ela envolve informações que podem ser verbalmente declaradas, como fatos e eventos específicos, é tudo que a gente fala verbalmente, por isso que a gente chama de explícita, de declarativa. Isso inclui memória episódica, que é relacionada a eventos pessoais, como o próprio nome diz, episódios, e a memória semântica, que é relacionada a conhecimentos gerais. Também a gente chama também de conhecimentos de escola, de conteúdo escolar, conteúdos que você aprendeu ao longo da sua vida, conteúdos que você foi
absorvendo ao longo de toda a sua história de vida. E a memória não declarativa, implícita. Esse envolve habilidades e conhecimentos adquiridos que não são facilmente verbalizados, como, por exemplo, habilidades motoras, condicionamento e memória emocional, tá? E esse tipo de memória a gente geralmente não verbaliza, é mais difícil de verbalizar esse tipo de conteúdo. Aprendizagem. Esses processos de memória que eu falei são fundamentais para o aprendizado, adaptação ao ambiente e formação da identidade pessoal. A memória faz tudo isso com a gente, né? Ela faz com que a gente tenha conteúdo, né? Conteúdos que a gente aprendeu ao longo da vida. Ela nos ajuda a nos adaptarmos ao ambiente que a gente está, né? Até para conseguir resolver problemas, resolver situações. E também ela faz parte da nossa identidade pessoal, né? De quem somos, do que a gente vivenciou, do que foi a nossa história pessoal, né? Estudos em neurociência têm revelado os mecanismos neurais subjacentes aos diferentes tipos de memória, fornecendo insights valiosos sobre como o cérebro armazena e recupera informações ao longo da vida. Vamos falar agora sobre percepção e sensação. O cérebro interpreta estímulos do ambiente através de um processo complexo que envolve várias etapas. Recepção sensorial. O processo começa com a detecção de estímulos sensoriais pelos órgãos sensoriais, como os olhos, ouvidos, pele, nariz e língua. Cada tipo de estímulo é processado por um sistema sensorial específico e que tem a ver com o tipo de estímulo que está sendo detectado. Transdução. Os estímulos sensoriais são convertidos em sinais elétricos ou químicos pelos receptores sensoriais. Por exemplo, no caso da visão, a luz é convertida em sinais elétricos pelos fotorreceptores da retina, tá? E daí isso transforma no que a gente enxerga, né? Transmissão neural. Os sinais sensoriais são então transmitidos ao longo de neurônios específicos até alcançarem o cérebro. E esses sinais são encaminhados através de redes neurais especializadas que conduzem essa informação para as áreas correspondentes do cérebro. Então, olha como tudo funciona da mais perfeita forma, né? Cada tipo de sinal sensorial, estímulo sensorial é detectada pelo seu, pelo seu receptor sensorial próprio, e isso é transmitido através dos neurônios, que são específicos, até o cérebro, para as áreas que são especializadas naquele tipo de sensação, de percepção. Daí nós temos no cérebro o processamento cortical. No cérebro, os sinais sensoriais são processados em áreas específicas, como eu falei, como o córtex visual, para estímulos visuais, o córtex auditivo, para estímulos sonoros e assim por diante. Durante esses processos, os sinais sensoriais são interpretados e integrados com informações prévias armazenadas na nossa memória. Percepção consciente. Após o processamento cortical, ocorre a percepção consciente do estímulo. Neste ponto, nesse momento, o cérebro reconhece e interpreta o estímulo, atribuindo-lhe significado e contexto com base em experiências anteriores, como emoções, e objetivos atuais. E daí, depois disso tudo, vem a resposta comportamental. Finalmente, o cérebro pode gerar uma resposta comportamental adequada ao estímulo percebido, e isso pode incluir movimentos físicos, reações emocionais, processamentos cognitivos, entre outros. O que é interessante, gente, é que isso acontece tudo muito rápido e, e rapidamente já vem essa resposta. Não é uma coisa assim pensada, tá?
agora eu vou encostar nisso aqui, agora o órgão receptor vai transmitir essa mensagem até o cérebro. Não, isso tudo é muito rápido, muito automático, e rapidamente já vem a resposta comportamental, tá? Rapidamente você já vai ter uma reação emocional, ou você já vai ter uma resposta de pensar algo, agir, fazer algum movimento, entre outras coisas, tá? Isso é tudo muito automático. Linguagem e cognição. Essa área é o que eu digo que é a que tem mais linhas de teorias diferentes que tentam explicar essa relação. A relação entre linguagem e pensamento, que é um tópico complexo e, ao mesmo tempo, fascinante também. E é estudado por diversas áreas, incluindo a linguística, a psicologia, a filosofia e a neurociência. E existem várias teorias que tentam explicar essa relação. E eu vou falar algumas delas, tá? Primeiramente, a teoria da linguagem, como reflexo do pensamento. A linguagem seria uma ferramenta utilizada para comunicar ideias e conceitos já existentes na mente. Essa teoria sugere que a linguagem é apenas um reflexo ou expressão do pensamento subjacente. Temos também a teoria da linguagem influenciando o pensamento. Essa sugere que a linguagem tem um papel ativo na formação e organização do pensamento. Então, contrariamente à primeira teoria, esta sugere que a linguagem desempenha um papel ativo na formação e organização do pensamento. De acordo com essa perspectiva, a linguagem ela é a principal, né? Ela que influencia o que a pessoa pensa. E daí temos também a hipótese da Sapir-Whorf, que também conhecida como relativismo linguístico. Essa hipótese propõe que a estrutura da linguagem que uma pessoa fala influencia sua percepção e categorização do mundo. Isso significa que diferentes línguas podem moldar o pensamento de maneiras distintas, limitando ou ampliando certos tipos de conceitos ou perspectivas. Então, é a língua ou as línguas que a pessoa fala que influenciam e ajudam a pessoa a fazer as categorizações para se comunicar. E temos também a teoria cognitiva da linguagem. Esta teoria sugere que a linguagem e o pensamento estão intrinsecamente ligados, mas não de forma unidirecional. Em vez disso, a linguagem e o pensamento influenciam-se mutuamente em um processo dinâmico. Por exemplo, o uso da linguagem pode ajudar a organizar e categorizar o pensamento, enquanto o pensamento pode influenciar a escolha e estrutura da linguagem utilizada. Eu gosto bastante dessa teoria, eu particularmente. Estudos em neurociência cognitiva têm revelado que diferentes áreas do cérebro estão envolvidas tanto na produção quanto na compreensão da linguagem e do pensamento, demonstrando uma interconexão complexa entre os dois processos. Em resumo, a relação entre linguagem e pensamento é multifacetada e continua a ser objeto de investigação e debate dentro da comunidade científica. Então, não temos ainda uma única linha de raciocínio em relação à linguagem e cognição. Bom, muito obrigada. Foi isso que eu preparei para vocês nesse nosso primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E em breve trarei
mais conteúdos para vocês. Até mais.